Nesta última devocional de Atos, quero desafiar você a continuar a escrever este livro de Atos do Espírito Santo. Vimos na devocional anterior que Paulo, Lucas, Aristarco e os 276 passageiros passaram um grande sufoco na viagem devido às tempestades, aos ventos contrários, às ondas altas. Na verdade, sofreram muito porque não ouviram os conselhos de Paulo para não partirem na época do inverno. Bom, quando o ser humano chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Mesmo que o homem pense que acabou, não há mais esperança, Deus mostra que nada é impossível para ele. Sabe que a desesperança, a crise, a tempestade, as perdas e prejuízos não fecham as portas da intervenção de Deus. Creia nisso. E é um pouco sobre isso que falarei hoje na devocional, que é a última devocional do livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Veja o que aconteceu nessa viagem de Paulo. Primeiro, terra à vista. Para quem estava no mar, passando por muitas tempestades, o grito de terra à vista soa como um milagre, alegria e esperança. E foi isso que aconteceu com a tripulação do barco que estava a Paulo. A terra à vista era uma ilha que a tripulação não conhecia. Depois descobriram que era a ilha de Malta. E o verso 40 diz que os marinheiros, cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Contudo, devido às tempestades, às ondas altas, os ventos contrários, por 2 semanas o navio encalhou num banco de areias. E o verso 41 diz que a proa encravou-se e ficou imóvel e a popa foi quebrada pela violência das ondas. O navio seguro, que suportou tantas tempestades na viagem, agora é feito em pedaços. Neste momento, os soldados que tinham a responsabilidade de transportar os prisioneiros a Roma resolveram matá-los antes que fugissem pulando no mar. Isso porque, caso não consigam levá-los a Roma, por qualquer motivo, eles seriam colocados como prisioneiros ou mesmo mortos em seus lugares. Contudo, o centurião Júlio queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Tudo confirmando as palavras ditas por Paulo anteriormente, que todos se salvariam menos o navio e a carga. Segundo, foram bem recebidos na ilha de Malta. Os maltenses acolheram muito bem a todos, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los, uma vez que estavam molhados e com muito frio. Lucas registra que apenas Paulo procurou manter o fogo aceso, que até foi procurar gravetos para lançar na fogueira, e uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na sua mão, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que Paulo fosse ficar inchado, cair no chão e morrer. Mas Paulo não caiu, não inchou e nem morreu. Então mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Como isso é interessante, né? No momento a multidão grita: vai morrer por seus pecados, por seus crimes, quando foi picado pela cobra. E em seguida, por não morrer com a picada da cobra, gritaram: é um Deus. O ser humano é difícil de entender muitas vezes. Ele pensa que se aconteceu algo ruim com a pessoa, significa que ela pecou e irá sofrer as consequências disso, que Deus irá castigar, pesar a mão. Mas se a pessoa se livrou daquele mal, significa que Deus é com ela, que Deus foi misericordioso, que Deus abençoou. Interessante, né? Pois é. Terceiro, Deus operou milagres na ilha. Deus é tão maravilhoso que mesmo que as pessoas não acatem as suas orientações, as orientações de seus servos, mesmo que sofram consequências terríveis no caminho por desobedecê-lo, mesmo que tenham que desviar da sua rota normal, Deus ainda opera milagres na vida das pessoas necessitadas. Uau! O pai de Públio, prefeito da ilha de Malta, estava doente, com febre e disenteria. Ele convidou Paulo para ir à sua casa. Paulo, ao chegar lá, orou por ele e o homem foi curado. Diante desse fato, os demais doentes da ilha procuraram Paulo. E a Bíblia diz que todos ficaram curados.
Aleluia! Deus sempre surpreende o povo. Os malteses ficaram muito gratos com tudo que Deus fez por eles naquele tempo, que no momento de Paulo e a tripulação embarcar, ofereceram muitos suprimentos para a viagem deles. Deus sempre cuidando dos seus. E o inverno havia acabado e partiram então rumo à cidade de Roma. Viajaram cerca de 10 dias de navio e de Puteoli a Roma foram por terra, cerca de 200 quilômetros. E Paulo chega a Roma, possivelmente não como havia sonhado, mas como prisioneiro. Lucas descreve que a primeira prisão de Paulo em Roma durou 2 anos, que ele ficou confinado numa casa alugada, vigiada por um soldado, mas tinha liberdade de receber as pessoas e ensinar o evangelho de Jesus livremente. Vamos ver um pouquinho o que Lucas disse sobre seu ministério em Roma. Primeiro, junto aos judeus. Atos, capítulo 28, 17 a 27, diz que Paulo convoca os líderes judeus da cidade de Roma para se encontrarem com ele. Seu objetivo era se defender das acusações que os judeus da Judéia fizeram contra ele. Os judeus disseram que não receberam nenhuma acusação formal contra ele, mas gostariam de ouvi-lo acerca dessa nova fé que ele anunciava. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. O resultado do testemunho de Paulo dividiu os ouvintes em 2 grupos, os que creram e os que continuavam incrédulos. Então Paulo, quando viu a reação dos judeus, com toda a ousadia, os advertiu, citando as palavras do profeta Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Eu creio que esta palavra profética também serve para o dia de hoje, pois aqueles que de alguma forma já ouviram do Evangelho de Jesus, mas não se decidiram por segui-la, nunca a entenderão e ainda perderão a oportunidade de serem salvos por Jesus. Lembre-se o que Jesus disse, que ele voltará um dia e somente aqueles que o aceitarem em seus corações se encontrarão com ele e passarão todos os dias da sua vida eternamente com o Senhor. Ouça o que o Espírito diz a você neste dia. Segundo, o ministério de Paulo junto aos gentios. Como os judeus rejeitaram mais uma vez o evangelho pregado por Paulo, ele focou seu ministério nos gentios, pois esses estavam com seus corações abertos para ouvir e receber e acolher o evangelho de Jesus. Lucas descreve a atividade de Paulo com precisão, dizendo: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam ouvi-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Paulo podia ser preso, algemado, mas a palavra de Deus estava livre. O livro de Atos termina, parece que sem uma conclusão, mas eu creio que o propósito do Espírito Santo é que os atos dos discípulos de Jesus, dos seus seguidores, continuem até o fim do mundo. Eu creio que o mesmo Espírito que agiu através dos primeiros discípulos, os apóstolos, continua agindo entre nós, pois ainda que vivamos no tempo de hoje, que também é o tempo do ato do Espírito Santo, estamos escrevendo os próximos capítulos deste livro. Eu concluo dizendo o versículo do 1º capítulo que descreve a missão da igreja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Continue a missão que o Senhor confiou a você, e o Atos do Espírito Santo continuará a ser escrito através da sua vida. Um grande abraço, em breve mais devocionais que creio abençoarão a sua vida. Até a próxima.